Olá pessoal, estamos de volta aqui com o podcast Vestiário Aberto. Mais uma vez trazendo um grande amigo, que de muita data, a gente se conheceu há muito tempo, teve uma vida tanto dentro do campo quanto fora do campo, e tem muitas histórias para contar interessantes. Vanderlei Luxemburgo, mas lembre-se que isso é conversa vestiário, ninguém pode saber, ok? Prazer, tudo bem? Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, meu amigo. Primeira pergunta, que é o normal nosso aqui, é onde você nasceu? Primeiramente, agradecer essa possibilidade de estar com você, um projeto novo, projeto que hoje em dia é uma realidade para nós, ex-jogadores, para nós que nos envolvemos bastante com futebol, para discutir e falar coisas do futebol. Essa é uma coisa nossa, brasileira, nossa essência, nossa raiz, Então isso é muito importante. E falar com você, estar com você é reviver o passado, Que nós jogamos juntos e tivemos muitas felicidades e temos história juntos, Então eu nasci em Tinguá, estado município de Nova Iguaçu, na roça mesmo. Meu avô era foragido na época da ditadura, foi foragido da ditadura. Eu tenho uma história, meu nome Luxemburgo, é uma origem em homenagem à marxista polonesa Rosa de Luxemburgo, porque o meu avô foi do Sindicato dos Ferroviários, que lutava contra a ditadura na época, então ele foi foragido. E eu nasci em Tinguá, e meu avô, quando a minha mãe nasceu, colocou Rosa Luxemburgo em homenagem à marxista. Então meu nome é Luxemburgo mesmo, sobrenome é Luxemburgo mesmo. E eu tenho um orgulho muito grande desse nome, porque é um nome que tem uma representatividade, tem uma ideologia, Mas ao longo do tempo você vai se preparando para mudanças. O Luxemburgo era de esquerda, era socialista, e aí você vai vendo que o mundo hoje ele é um mundo de empreendedorismo, é um mundo que você tem que estar de centro, vendo as coisas menos radicais, menos extremistas, Então a gente vai mudando. E eu mudei nesse sentido de entender que aquilo que eu tenho de origem no nome eu guardo como orgulho do meu avô e da minha mãe. Mas não é uma coisa que eu vou ter mais ideal de esquerda, porque é de esquerda ou de direita com radicalismo, não. Eu acho que nós precisamos de ter um centro que é voltado na política para a população, voltado sempre à população. Beleza, isso é uma história linda que eu não sabia disso, hein? Conviver com você e não sabia. Porque o pessoal acha que meu sobrenome é Luxemburgo. É o nome que eu coloquei, que antigamente era Vanderlei, Zé? Você só me conhecia como Vanderlei, cara? Nunca foi Luxemburgo, era só Vanderlei, Então, ou Papinha, porque o Zico me chamava de Papinha. Então, é a história que o pessoal não conhece, a origem do meu nome. Como é que foi sua infância? Uma infância normal de qualquer... Eu digo sim que a minha infância ela foi igual a 90 e pouco por cento da população dos menos favorecidos. Porque 90 e pouco da população brasileira são os menos favorecidos. E a minha não foi diferente. Eu nasci em Tinguá, lá no sítio do meu avô, que foi foragido. Lá era roça? Lá? Roça mesmo. Eu cortei muita cana, fiz muito melado, fiz muita feira. Tinguá era onde? Rio? Município de Nova Iguaçu, Cavas, Bulhões, lá em cima. É um lugar... Hoje tem uma cachoeira, hoje é ponto turístico. Ponto turístico, Hoje é ponto turístico. A cachoeira não tem mais água. Eu fui lá ver, já não tem mais água. Antigamente tinha bastante água. Então, eu tive uma infância, Zé... Normal, eu vim para a cidade grande com 12 para 13 anos. 12 para 13? 12 para 13 anos, Que até 12, 13 anos eu trabalhava lá na roça, meu camarada. E andava 12 quilômetros da estação do trem para chegar até na nossa casa. 12, então eu estava bem preparado para jogar bola já, Andava 12 quilômetros por dia. Me explica assim, da roça para o campo. Da roça por campo. Pro campo de futebol. Isso deu certo, hein, cara? Interessante, pô. Isso aí dá leite, muito legal. Então eu tive uma infância de sair, aí quando eu vim para aqui para o Rio de Janeiro, fui morar em Turiaçu, colégio Rocha Miranda, depois aí já mais adolescente, já fui para Quintina, fui mudando, mas morei sempre no bairro ali na região da Vila da Penha, Vista Alegre, e normal jogando bola na rua. Tomei muita porrada, muita pancada, porque a gente chegava em casa todo lameado, rapaz? Então nossa mãe, não pode, que não sei o quê, e era um negócio duro, Então foi assim, e aconteceu, deu 14, 15 anos, me lembro, eu fui na escolinha de Seu Neca,
Do Botafogo? Botafogo. Ali em Del Castilho, que hoje tem aquela Nova América. Então, Nova América, que hoje virou shopping. Hoje virou shopping. Era do Botafoguense. Era o campo do Nova América. Nova América, que era um botafoguense. Eu esqueci o nome dele agora, não me recordo. Eu também treinei lá a primeira vez. Então aí eu fui lá, fiz o teste e passei. Fui com um rapaz que foi ser um garoto que foi ser meu cunhado depois. Casou com a minha irmã, que a gente era do mesmo bairro. Ele ficou e eu passei. E dali começou. Um ano depois, o Flamengo, era o Mineiro, que era o paisagista do Flamengo, me viu no Botafogo jogando e falou assim, tem que vir o Flamengo. E no Botafogo tinha o irmão do Nilson Dias, que era o Ney Dias, que era bom jogador também, jogar lateral direito e lateral esquerdo, jogar lateral esquerdo e lateral direito. Aí eu falei, vou pro Flamengo aqui, que aqui tem brecha. Aí fui pro Flamengo. E começou a minha história de jogador, e aí adolescente normal e vivendo aquilo que todo adolescente vivia. Gostava de baile, gostava de dançar, gostava de namorar, gostava de uma opção de coisa que naquela época era normal. Né? E comecei a migrar para o futebol mesmo, e aí joguei no futebol. E a família? Como é que era a família que aceitou isso Família tudo? assim, minha mãe... vou te contar a história mesmo que é real, né, cara? Que eu falo até em palestra. Quando eu fui passei na escolinha do Botafogo, que eu fui aprovado, e você ganhava uma ajuda de custo naquela época. A gente chegava, tinha sanduíche... Passagem, praticamente. Passagem, né? Isso aí. Aí quando eu cheguei em casa, eu disse que passei na escolinha do NECA, aí a minha mãe falou, e aí, você não vai trabalhar? Eu falei, ajudar a gente não? Tem que ajudar a gente. Família pobre tem que ajudar, né? Com 14, 15 anos tem que ajudar. Aí eu falei, não vou não, mãe. Não vou não. Mas você tem que ajudar. Eu falei, mãe, mas eu não vou ajudar não. Mas você tem que ajudar, porque nós precisamos dessa ajuda. Meu pai era gráfico, também foragido, né, pela ditadura. Trabalhou com Adolfo Bloch na Manchete, era ali em Parada de Lucas. Era um gráfico considerado. Depois ficou em gráficas clandestinas para poder fazer panfleto, aquelas coisas da época da ditadura, meio confuso. Né? Então tinha dificuldade. E eu falei que não ia dar. E a minha mãe falou assim, então você vai embora de casa. Eu falei, beleza. Aí falei com o seu Neca, fui morar debaixo da arquibancada do Botafogo, lá na escolinha. Me lembro disso, eu me lembro que você falou. Sobrei e subi ali, uma decisão muito embrionária, de 14 anos, você tomou uma decisão de sair de casa, brigando com a sua mãe, entre aspas, não briguei, não me separei da família, mas eu fui começar a minha vida, porque eu entendia, Zé, que ali era a minha grande oportunidade para quem saiu de Tinguá, para quem era de uma família menos favorecida, que era jogar futebol. E ganhar 50 dinheiro naquela época já era dinheiro para poder eu fazer alguma coisa. Né? Só não dava para ajudar a família. Aí você vai falar, mas você se separou da família? Não, Zé. Minha família é sagrada. Meu pai, meus avós, né? Eu dei casa, depois que eu cresci profissionalmente, dei casa para o meu avô, aí virei técnico para minha mãe, e para o meu pai, dei para os meus irmãos, né? Que aí a família foi... mas aí eu tinha condições de poder ajudar. Desenvolveu para ter condições de poder ajudar todo mundo. Entendeu? Então, a família teve... Eu não vi, Zé, minha cabeça, né? Eu não tenho imagem da minha mãe que já morreu, meu avô que já morreu, minha avó que já morreu, meu pai que já morreu, a irmã minha que já morreu, da família, tios. Eu não tenho imagem de nenhum deles morto. Eu não vejo morto. Eu guardo a imagem de todos vivos. A minha mãe, eu guardo a imagem dela tomando a cachaçinha dela, a cervejinha dela, dançando com a gente. Meu pai também, fumando o cigarrinho dele, com aquele careca vendo lá no Campo do Madureira. Só ele. A gente sofre menos. Só ele e teu pai vendo os jogos da gente lá no Campo do Madureira, Campo do Bangu. Isso é uma história muito bonita, cara. Quais dificuldades você passou na sua vida dessa transformação toda? Porque eu imagino como é que você não sofreu. É ruim, Zé, porque o menos favorecido sempre tem que cavucar minhoca em barro duro e ver se consegue uma para pescar. É difícil, a vida é difícil. Então as dificuldades são maiores. Por exemplo, eu tinha uma calça para o ano todo, uma camisa para o ano todo e um sapato para o ano todo. Não tinha duas, era uma só, cara. Então isso a gente era falar, caramba, complicado. Aí você estimula você a buscar alguma coisa. Foi quando eu fui aprovado na escolinha, eu falei, agora é minha vida. Aí estimula você a crescer. Tem pessoas que não, que se encolhe. Eu não, eu falei, não, essa aqui é a minha oportunidade, eu vou embora, eu vou seguir isso aqui. Mas a dificuldade tinha de comida, de fazer coisas que os outros faziam que eu não podia fazer. De repente ir num cinema, de repente ir num baile, poder oferecer uma situação legal, sabe, aquelas coisas, e faltava grana. E você entendeu que você tinha que
separar algumas coisas para você conseguir o que você conseguiu, por exemplo? Separei. As crianças, a idade de 14, 15 anos, tinham coisas que não combinavam com o futebol, né, naquela época. Então você teve que escolher, ou eu sigo a adolescência normal, dos meninos fazer muitas coisas, de sair, beber, perder dia, ou seguir? Como é que você... Quando eu comecei a jogar já nos juniores, na escolinha não, mas quando eu fui para os juniores, eu já comecei a ter uma consciência diferente do lado profissional. Então eu já não sabia que eu não podia ter noitada, que eu não podia beber, que tinha coisas que eram proibidas para o atleta, né? Então eu já comecei a meio que a dosar, né? Então isso realmente aconteceu. Na hora que eu comecei a jogar nos juniores do Flamengo, e ali começou a formar um time que foi campeão, bicampeão carioca, e a mudança também de comportamento. Você não tem a dúvida que a mudança de comportamento teve que acontecer. Nessa época que você começou ali, quem eram os jogadores que estavam com você nos juniores ali, que depois vingaram? No Botafogo eu joguei com o Pelezinho, você lembra do Pelezinho, que jogava futebol de salão, o Ernesto, que era também do futebol de salão, era o China, goleiro, Calibé, Nandes, Palito. No Botafogo e no Flamengo Botafogo, já? Na escolinha. Não, no Flamengo aí o time era Cantarelli, Ney, Rondinelli, Jaime e eu. Era Léo e falecido Geraldo. Era Paulinho, era Julinho de Biase, Rui Reis, Zico e Júlio César. Puxa vida. E Aniceto e Júlio César. Jogadores foram campeões do mundo, cara. Eu digo que aquela geração ali, essa nossa geração, nós somos amigos até hoje. Zico é padrinho da minha filha, o Júnior é meu amigo, compadre, Jaime continua, até Cantarelli, todos até hoje não vemos sempre porque a vida vai separando, né? Mas sempre quando a gente vê é uma amizade absurda, como eu tenho por você. Uma amizade que ela é consolidada, né? Amizade que vem de um longo tempo. E aquilo ali mudou a história do Flamengo. Porque ali o Flamengo consolidou aquele de craque faz em casa. O Flamengo faz em casa. E aquela base do Flamengo foi a base que foi campeã mundial. Aí entrou o Leandro, entrou o Andrade, Adílio. Aí já foi outra fase. Na fase seguinte, Júnior, que eu sou mais velho que o Júnior, Zico também. É uma geração, o Júnior é uma geração depois da minha. Então, Andrade, Adílio, Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Tita, isso tudo veio da base do Flamengo. Por isso que o Flamengo teve essa coisa e consolidou essa coisa do craque fazer em casa. Flamengo. Essa marca, né? E a juventude? Como é que foi sua juventude? Futebol e juventude é difícil combinar, né? Você sabe o que aconteceu, Zé? Juventude, né? Futebol é complicado. Se você não tiver a cabeça no lugar... Eu faço essa pergunta porque quem está assistindo, que está querendo jogar futebol, tem que saber disso aí, que não é fácil, não. Então a gente tem que saber o que é ser atleta profissional de futebol. Que existe o jogador de futebol goleiro e existe o atleta profissional de futebol. Quando eu vejo o Zico falar que ele tirava 200 faltas por dia, que ele treinava para jogar 90 jogos por ano, não tinha negócio de economizar, ele está certo, porque a gente se preparava para jogar. Hoje os caras tiram 3 meses, já começou a temporada, 3 meses, estão economizando os caras de jogar. Falei, mas cara, peraí, o jogo mudou, mas nós também mudamos fisicamente. Então eu fico louco da vida quando eu vejo, vamos preservar o cara. Preservar o quê? Terceiro mês do ano? Não tem que preservar, né? Então é uma coisa que a gente fica vendo aí acontecer. Mas eu me preparei muito profissionalmente para entender a minha profissão. O futebol foi o primeiro esporte que você abraçou mesmo? Primeiro esporte. Joguei futebol de salão na escolinha do Neca, joguei futebol de salão também no Maria da Graça, que é como hoje você jogava futebol de salão e jogava campo. Né? Hoje você joga futebol, futsal, né? E campo, né? Então, há 13 anos, 14 anos, 15 anos, por aí. Aí você já entrou nesse contexto por causa do salão e emenda. Isso, aí vai. Para desenvolver o salão, desenvolve habilidade, uma série de coisas, né? Junto com o futebol, que vai desenvolvendo uma percepção natural, essas coisas que acontecem dentro do futebol. Você subiu para o Flamengo no primeiro time, foi 74? 7-2. 7-2? Ali aconteceu o seguinte, antecipou, né? O Zico tinha jogado em 71, com Fleitas Solis, né? E aí, eu também tinha jogado em 71 uma excursão também, com Fleitas Solis. Você lembra Dom Fleitas Solis? Você lembra? Eu cheguei lá, era o Fleitas Solis, 71. Né? É em 71 que eu estou falando, 71. E aí, eu joguei. Aí voltei para os juniores, né? Em 72, o Rodrigues Neto quebrou o braço. Os 2 jogos finais.
pessoal diz que minha mãe bateu bumbo para ele. Não bateu, não. E aí o Zagallo não tinha lateral reserva, era eu dos juniores. Que antigamente os juniores tinha muitos jogadores que jogavam nos juniores e eram reserva do profissional. Abria brecha para hoje não abrem brecha, hoje tem tanto estrangeiro que não abrem brecha mais para isso aí, para revelar jogadores. Aí o Zagallo, o Jobé Luiz Meira, que foi o grande treinador meu, grande personagem meu no futebol brasileiro. Jobé Luiz Meira, fantástico, um cidadão exemplar, um homem ímpar, ajudou muito, muito profissional, muita gente se formou. Essa rapaziada todinha que eu estou te falando, todos, sem exceção, passaram pelo Jobé, pelo Seu Bria. Isso mesmo. Tá, porque são pessoas que marcaram muito na nossa vida e ajudaram muitas pessoas, como hoje eu me sinto um Jobé. Já ajudei tanta gente hoje como treinador, eu fico gratificado de ter feito tantos jogadores crescerem na sua vida, né? E desenvolver, ganhar dinheiro e tornar uma coisa muito mais. Então o Jobé foi um personagem nosso dentro do Flamengo, um personagem muito importante. E esse pessoal todo. Então, Zé, aquele time era um time que, vou falar assim, o Maracanã. A gente chegava no Maracanã, Flamengo e Vasco Junior, o Vasco da Gama com Roberto Dinamite, Fumanchu, Mazzaropi, Marcelo, só nego bom, Gaúcho, Pastoril. E aí chegava no Clássico Flamengo e Vasco no Maracanã, na preliminar, que antigamente jogava preliminar, o Maracanã estava cheio para ver a gente jogar, cara. Isso mesmo, chegavam cedo. Era um negócio diferente. O convite, quando você entrou no futebol, quem é que fez o convite para você fazer o teste no Botafogo, por exemplo? O Botafogo foi o cara que veio ser um menino que foi jogar bola lá no coleginho, lá em colégio, onde a gente morava, e ele foi fazer um teste e falou, você não quer ir junto? Eu também vou jogar bola toda hora, pô. Eu sabia jogar bola, meu divertimento era jogar bola. Aí depois o Flamengo foi o outro que você falou também. O Flamengo foi o mineiro que me levou, falecido mineiro que me levou pro Flamengo. Né? Massagista, que me levou pro Flamengo. É legal, pô. Era massagista do Flamengo. Ele me viu assim e falou, ó, Flamengo precisa de lateral esquerdo. Aí falou com o Jobé, aí eu fui fazer o teste, aí quando eu vi, ele não, traz logo direto pra cá. Aí no final já fui, só que eu ganhava 50 no Flamengo, fui ganhar no Botafogo, já fui ganhar 200. Aí já sobrou alguma coisinha para mandar para a mamãe. Aí você não deu sorte no Flamengo, porque sempre teve jogador bom na lateral esquerda. Sempre teve. Zé, você falou uma coisa que eu fico falando assim, o pessoal assim, você não jogou nada. Rapaz, é que estava eu, Toninho e Júnior. Durante muito tempo, eram os 3 laterais do Flamengo. E os caras jogavam pra caramba, rapaz, todos os dois. Mas eu jogava bastante, porque o treinador confiava em mim. Eu jogava de lateral direito, ou de lateral esquerda, havia até de ponta esquerda. Eu jogava bastante. Então, cara, eu dei azar de encontrar o Júnior. E outra coisa que aconteceu, o Júnior só entrou no meu lugar, que eu substituí o Paulo Henrique e o Rodrigues Neto. Era a minha vez. Só que eu fiquei, na época, você lembra que da Papinha? Meu apelido? É porque eu fiquei 6 a 8 meses doente com uma úlcera. Aquela úlcera ficava ficava magrinho, já era magrinho, filé de borboleta, bem magrinho, né? Então, aí o Júnior não tinha lateral esquerdo, botaram o Júnior, que tinha já jogado de lateral direito, lateral esquerdo. Ele falou, opa, é minha vez de seguir. Aí eu fui. Depois tem uma época que o Júnior, acho que foi para a Olimpíada, pode ser? O Júnior foi para a Olimpíada, né? E aí o Jaime Valente me colocou para jogar. E aí eu comecei a incomodar. Aí eu comecei a dar o capacete porque eu comecei a jogar. E eu jogava bem, eu era muito bom jogador. Você sabe disso, eu era muito bom jogador. Eu tinha, assim, o Júnior era muito mais habilidoso e técnico do que eu. Eu era muito mais lateral do que ele. Lateral esquerdo. Porque eu era lateral que eu marcava. Eu era lateral que eu marcava, apoiava e defendia. Fazia jogo e fazia os caras fazerem gol, entendeu? Então era mais completo que o lateral. Agora, ele, como jogador de futebol, era muito, muito mais do que eu. E aí você, em 74, né, na final do campeonato, o Rodrigues machucou e você jogou, não foi? 72. 72? 72. Na final, eu achava que era 74. Não, 74 já foi Júnior. Já foi Júnior. Então, porque eu era mais velho do que ele. 72, você, na final do campeonato, não foi? Fui eu, joguei a final contra o Vasco. Você jogou. E contra o Fluminense. Nós ganhamos de 1 a 0. O Rodrigues machucou e você... O Rodrigues machucou, eu joguei. Aí eu vou te falar uma história que você fez a coisa acontecer. Epa. Você fez a coisa acontecer. Você se lembra que em 72 quem é que jogava no meio campo? Eu e Liminha, né? Mas era o Zanata. E você entrou no lugar do Zanata, e o Zanata foi pro Vasco da Gama. Foi pro Vasco. E você entrou porque você fazia o oposto do Liminha. Eram 2 jogadores que... E o Zanata tinha quebrado a perna, estava voltando. Tinha dificuldade, então... Aí estava em dificuldade. E eu entrei... E era um grande jogador.
Muito grande, um passe preciso. Ele batia bem na bola, virava de um lado para o outro. E você não batia bem na bola. Você era o cara que roubava a bola e entregava para quem estivesse mais próximo. Mais perto. Era um passe mais curto. E era do futebol de salão, né? Mas conhecia os atalhos. Atalho da posição, né, de posicionamento. Então, você e Zé Mário e Liminha deram condições para que os laterais fogosos, como eu joguei, fogoso que se apresentava para o ataque, pudesse apresentar que vocês faziam ali a cobertura, entrava e sabia fazer um negócio. Ali foi muito bom. Aí, de repente, você de jogador aparece como treinador. Como é que foi essa ideia? Você já tinha essa ideia antes? Rapaz, nada, não tinha nada. Eu sempre tive essa ideia de ser treinador. Não, Zé, é engraçado que eu não tinha. Eu tinha liderança, Eu lembro que em 74, Zé, 77, um jogo Flamengo e Vasco, uma final, Coutinho era o treinador do Flamengo, e aí tinha um jogador no Flamengo chamado, no Vasco da Gama, chamado Catinha. E tinha uma música, que era Gatinha, que dança é essa, que deixa a gente todo mole. Você lembra dessa música? Lembro. Você lembra não que você não gostava muito desse negócio de dança, não? Eu gostava, né? Mas eu gostava da música. Você lembra? E aí, tava o Maracanã todinho, a torcida do Vasco. Catinha, que dança é essa, que deixa o Júnior todo mole. O Catinha era veloz. Aí eu levantei, fui lá no capitão Coutinho e falei, capitão, me bota no jogo. Ele, que isso? Capitão, me bota no jogo que eu vou acabar com aquela farra do lado de lá. E bota o Júnior pro meio campo, porque o Júnior era meio campo. Era meio campo. Me bota de lateral que eu vou acabar. Então tá bom, você vai? Claro que eu vou, pô. Então vai lá, quer se entra. Olha, eu naquela já querendo ser treinador, cara. Já falando, mas o que tinha? Mas o Coutinho era um cara muito inteligente, dava liberdade pra gente poder falar com ele, senão não falaria com ele, né? Então a gente conversava bastante. Eu falei, capitão, pô, lá tá difícil, lá o Júnior marca mal, não tem a característica do Júnior. Então o Júnior é bom pra caramba no meio campo. Deixa ali que eu seguro a onda lá e vou acabar. Primeira coisa, a bola que eu peguei, joguei o Catinha na geral, pronto. Aí já a família falou, agora acabou a farra agora. Você teve coragem de falar com o treinador isso? Tive, cara. E se hoje depois um jogador falasse isso pra você? Não, eu ouço. Eu converso muito com o jogador quando estou no banco. Eu falo, fica quieta aí, rapaz, não, eu converso muito com o jogador, pô. porque jogador de futebol tem percepção. Tem uns que têm liderança, outros têm percepção de jogo. Por exemplo, o Kleber, o que jogou comigo no Palmeiras, era uma liderança sem falar. Quando ele falasse, abria... O zagueiro, né? Zagueiro. Quando ele abria a boca, escuta. Quando ele abria a boca, escuta, porque ele sabe o que ele está falando. Então, o jogador tem muita percepção das coisas dentro do campo, Zé. Nós sabemos disso. Por exemplo, você era um cara inteligente para jogar e que o treinador podia conversar com você sobre tática. Você podia também conversar com o treinador, porque você era um cara inteligente para a época e conhecia das coisas, não só jogar futebol. Você se interessava pelas coisas inerentes ao futebol. Então, você era um cara... E muitos nossos são assim. Por exemplo, o Rincon era meu treinador dentro do campo. Eu, antes do Zagallo morrer, eu fui na casa dele 1 mês antes, 2 meses antes. Eu, Parreira, Enio Farias, aquele pessoal todo ali, o Alfredo Sampaio. Aí, quando o Zagallo me viu, ele já não estava andando muito bem. Quando ele me olhou, ele falou assim, esse aí foi o jogador mais tático que eu trabalhei na minha vida. Ele falou para mim. Não estava errado na minha análise. Um elogio desse, a gente tem que ficar calado, né? Eu fiquei até emocionado com o que ele falou. Porque você era um cara que era inteligente para discernir o jogo de futebol. Não é só jogar bola. Tem um jogador que só joga bola. Tem um jogador que joga e conhece. Entendeu? Então você era um cara... Eu realmente eu entendia muito bem o jogo, eu lia muito bem o jogo. Não sei se foi do futebol de salão, que eu sempre... Talvez. Lá, mas... Eu também eu tive essa característica, eu falo até brincando com o pessoal, como eu fiquei no banco muito tempo, pude observar muita coisa rápida, né? Aí, depois você pegou seleção, né? Pegou a seleção brasileira? Você dirigiu a seleção brasileira, não? Dirigi em 98. Então... E quando o Zagallo saiu... Em 98 eu assumi a seleção brasileira, fui campeão do pré-olímpico invicto, fui campeão da Copa América invicto. E saí porque aquela covardia que fizeram comigo do CPI do futebol. E eu não tinha nada a ver com a CPI do futebol. A CPI era para o Ricardo Teixeira, para a CBF. Eu só era técnico da seleção brasileira. Aí a Rede Globo queria colocar o Romário nas Olimpíadas. E eu não ia levar nenhum jogador acima de 23 anos naquela época. Me lembro disso. Então aí teve uma briga que a Rede Globo queria. Então botaram no Jornal Nacional durante uma semana, falando absurdos meus, falando coisas impossíveis.
Aí eu fui na CPI e falei, ó, se vocês provarem alguma coisa errada que eu fiz, eu saio do futebol. A única coisa que eu tinha de errado, Zé, naquela época, que era mal, não sei se você era, mas eu era o gato que o meu pai fez. Você Era falava. normal. Naquela época, a gente não tinha vaga nos times profissionais. Não tinha vaga. Eu não fiquei no Botafogo por causa disso, não quis fazer. Então, aí o que acontece? Era que o Botafogo era que o time mais fazia do NECA. Eu não quis fazer. E foi quando eu fui aprovado no Botafogo que eles diminuíram minha idade. Então, meu pai fez junto com o pessoal lá do Botafogo. Foi no Botafogo que fez. Quando eu fui para o Flamengo, já tinha me diminuído a idade. É a única coisa que tinha errado. Mas era o Roberto Dinamite, Jairzinho, tinha tantos jogadores que eram na época, trocados de idade, porque a longevidade do jogador naquela época era muito grande. Então, você abrir um espaço para você no profissional, era doído. Paulo Henrique jogou quantos anos no Flamengo? Hein? Paulo Henrique. Ficou muito tempo. Mais de uma década. E quantos laterais? Tinteiro, você lembra do Tinteiro? Passou. Quando eu cheguei no Flamengo, ele tinha saído já. Então, passou o Tinteiro, passou tantos laterais de esquerda. Rodrigo Neto jogava de volante e depois passou para a lateral esquerda. Aí, quando o Paulo Henrique foi para o Botafogo, em 1971, você recorda disso? Ele foi para o Botafogo. Aí abriu espaço para a lateral. Foi onde abriu espaço. Não tinha espaço, Zé. Não tinha espaço, era muito jogador bom. Então era isso. Agora, quando é que você se sentiu líder? Porque para ser treinador e fazer tudo o que você fez, se não tivesse liderança, é difícil. Mas quando é que você se sentiu que você tinha esse caminho de liderar? Primeiro, entrar como treinador, o Ademar Braga, que você conheceu muito bem, Ademar Braga, foi treinador, foi preparador físico do Bom Sucesso, preparador físico do Botafogo. Meu amigo. Amigo nosso de longa data, né? Eu encontrei com ele num banco lá em Vista Alegre, e eu já estava construindo, já me virava, já tinha parado de jogar futebol. Aí encontrei com ele no banco, ele falou, o que você está fazendo? Eu falei, estou aqui no banco, sexta-feira tem que fazer pagamento da minha turma lá, que era obra, né? Aí vim aqui pegar, era o mesmo banco, Unibanco, da época. E aí ele falou assim, o que você está fazendo? Aí eu estou cuidando das minhas vidas. Ele falou, você não quer ir com a gente para o Olaria? Eu falei, fazer o que na Olaria? Não, porque você é professor de educação física, você sempre teve liderança, e eu e o Lopes vamos começar na Olaria. Você não quer ir para ser assistente do Lopes? Aí eu pensei, rapaz, sou professor, já estou preparado, conheço de futebol, sempre tive liderança. Eu falei, eu vou com você, era perto de casa, Zé. Só fui porque era perto de casa. Então dava para ir e voltar para casa e fazer as coisas, porque eu estava girando para a vida, né? E ali eu fiquei com o Lopes no Olaria, fomos para o América, da América para o Vasco. Aí chegou uma época no Vasco da Gama que eu falei, Lopes, deu, agora eu quero começar. Aí fui para o Campo Grande. Foi assim que a minha vida começou, no banco Unibanco, que o Ademar falou comigo. Então deu o Ademar Braga ter me chamado para ser assistente do Lopes, né? Quem é que mora em Olaria? E a liderança... Diretor? Olaria? Tinha o Álvaro da Costa Mello, antigamente, que era o patrono do Olaria, futebol patrono clube. Do Olaria. Todos os prédios azuis lá na Zona da Leopoldina, era isso tudo mesmo, do Álvaro da Costa lembrado, Mello. A minha cabeça está boa, tá? Eu não lembrava. Eu me lembrava que tinha um... É o Álvaro da Costa Mello. Ele era dono de tudo, ele era construtor, construtor, dono de tudo ali na Zona da Leopoldina. Agora eu estou lembrado. Eu joguei no Bom Sucesso, sabia disso, mas já tinha esquecido. E aí, tinha de liderança, foi quando eu fui para torneio de Cannes, né, com a seleção brasileira. Teve um episódio que até hoje o Cláudio Adão, quando a gente se encontra, né, somos amigos, né? O Cláudio Adão morou até na minha casa quando ele teve a lesão, para vir para o Flamengo. Eu falei com o Coutinho que podia trazer, porque ele jogava muita bola. Se não tivesse tido problema, poderia ser o cara que podia substituir o Pelé bem. Jogava demais o Cláudio Adão. Mas aquela lesão que ele teve muito precoce, muito jovem. E aí, na final contra a Holanda tinha o Rap, aquele Willy van der Horst, não era Willy Kerkhoff e o irmão, eram dois irmãos gêmeos que jogavam. Não sei o nome, mas tem dois irmãos. Esqueci, o time bom da Alemanha. Da Holanda. Da Holanda, um time bom da Holanda. Aí a gente jogando bem. Quando chegou na final, estamos lá, e a Holanda estava 0-0 o jogo, e a Holanda estava ganhando nos escanteios. Tinha aquele negócio de escanteio. E o Cláudio Adão estava flutuando, sabe, passeando. Eu era o capitão do time. No tetracampeonato. No tricampeonato não era eu o capitão, eu joguei o trio e tetra. Aí, quando chegou no intervalo, o senhor Toninho foi falar, não, senhor Toninho, o senhor não vai falar não. O senhor Toninho, você lembra do senhor Toninho? Treinador? Antoninho, baixinho? Sim. Aí eu falei, não, senhor Toninho, você não vai falar não. Eu vou falar agora. Cláudio Adão, vai para aquilo, que vai para isso, vai para aquilo. Pô, tu tá ferrando com a gente, nós queremos ganhar o campeonato, tu tá fazendo frescura dentro do campo de jogo, que não sei o quê. E aí, porra, tu tem que mudar, senão a gente vai comer você de porrada. Aí resolvemos assim. Aí, beleza. Rapaz, eu não posso falar o que eu falei na época, né?
que hoje eu vou preso se eu falar. Ele entrou em campo, destruiu a Holanda, cara. Foi considerado o melhor jogador do torneio, cara. Mas aquele ali já foi uma coisa que já mostrei a minha liderança. Claro, pô. João Toninho, não, isso aí não é o senhor que resolve, não somos nós que resolve. Cláudio, não, vira, vai jogar, pô. Tu joga muita bola pra estar de frescura aí, rapaz. Virando pra lá, virando pro outro. Foi muito legal. Ali até hoje lembra dessa história, o Cláudio Adão lembra disso aí. Muita gente fala que você foi um revolucionário. Você se sente esse revolucionário nessa virada Sim, de treinador, de jogador para treinador, e o que você fez no futebol? Eu estudei isso, Zé, eu estudei a base do futebol, o que era necessário para o futebol brasileiro, mas dentro da sua origem, dentro da sua essência, sem mudar como estou mudando agora. Eu trouxe muita coisa para dentro do futebol, muita coisa mesmo. Era como se fosse um cara de vanguarda que conseguia enxergar lá na frente as coisas que estão acontecendo hoje, né? Mas eu estudei, me preparei para isso, porque eu achava que o futebol, por exemplo, não tinha centro de treinamento. Eu treinava em qualquer lugar, era emprestado aqui e ali. E eu falei que centro de treinamento era fundamental. Aí comecei a construir centros de treinamentos, né, nos clubes que eu passava. Então foram bastante. No Flamengo, esse do Ninho do Urubu, só foi porque eu enfrentei a Gávea, dos sócios da Gávea, aqueles caras chatos lá, corneteiros lá, e fui lá pro Ninho do Urubu. E falei, a gente não volta na Gávea, não. Vamos treinar aqui, deixa os caras xingar lá. Aí ficamos um ano lá e aí o Flamengo começou a fazer o centro de treinamento. E me sacanearam, porque não me convidaram para a inauguração do centro de treinamento. Normal, né? Normal no futebol, né? Então, mas faz parte. Mas eu me sinto gratificado por seu Jorge Elau, que comprou o terreno, chorou comigo numa festa que teve lá, que nós lançamos até o Que Pegou Fogo, fizemos aquele projeto lá, o seu Jorge foi lá e chorou comigo e falou assim, foi preciso você vir aqui, meu filho, porque o seu Jorge me deu todas as móveis do meu casamento. Todos os móveis do meu casamento. Não, para todo mundo, para tudo quanto jogador que casava. Ele falou assim, meu filho, foi preciso você vir aqui como flamenguista para poder fazer, onde eu comprei esse terreno aqui, começar o centro de treinamento do Flamengo. E chorava o seu Jorge, nossa, que coisa linda, cara. E aí foi muito legal. Essas coisas são uma história que ficam marcada, né, cara? Fica enraizada. Você tem alguma história boa de vestiário que ninguém sabe? Aquelas histórias que acontecem, aquelas brigas, aquela confusão, qualquer outra coisa, até coisa interessante, sei lá, agradável. Vestiário. Ah, tem muita história, né, cara? Vou contar duas legais. Posso contar duas só? 3, 4, 5, aquela moça se você quiser. Aquela moça que me entrevistou, a Ju, ela me perguntou muita coisa. Eu falei, caramba, ela está perguntando muita coisa. Então, vou falar duas coisas que são legais. Eu estava no Corinthians e Ponte Preta. A gente ganhou um jogo de 4-0. E tinha meus jogadores com cartão amarelo. Eu tinha que tirar para o jogo seguinte, que era jogo importante. Aí 4-0, o que você faz? Tira os jogadores. Eu peguei e tirei. Ponte Preta 4-1, Ponte Preta 4-2, Ponte Preta 4-3, Ponte Preta 4-4 e nós fizemos 5-4. Rapaz, eu fiquei muito macho. Muito macho. Aí entrei no vestiário, tinha um cesto assim, cara, estava meio coberto com um pano assim. Eu meti um bico daquele cesto, meu pé entrou dentro do cesto, Zé. Levantou o cesto. Levantou o cesto, todo mundo se assustou. E eu cheguei falei, puta, tinha que chutar esse cesto aqui, que é todo vazado aqui, não podia estar normal para poder menos sair. E a outra foi no Palmeiras e São Paulo, não, Palmeiras e Santa Cruz. Palmeiras e Santa Cruz, lá em Recife. E aí, depois vou contar duas situações que foram idênticas, né? Com as mesmas pessoas. Então, lá em Santa Cruz, né? Aí começa o intervalo do jogo, bem para o intervalo, aí Edmundo e Zé Mário, dentro do vestiário, porrada comendo. Pá, 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 pá. Edmundo e Romário. Edmundo e eu não. Antônio Carlos. Edmundo e Antônio Carlos. Edmundo e Antônio Carlos. E a porrada comendo e os seguranças. Vamos tirar! Ele não vai apartar porra nenhuma. Deixa eles brigarem. Não querem brigar? Deixa brigar, porra. Deixa eles brigarem, pô. Aí quando acabar de brigar, agora pode tomar banho vocês dois e que eu vou tirar vocês dois. Aí tirei os dois fora. Aí botamos lá, ia jogar contra o Santa Cruz. Aí teve o mesmo episódio. No final do jogo, olha como é que a coisa aconteceu. O mesmo personagem, Edmundo e Antônio Carlos, os mesmos personagens, contra São Paulo. Aí nós chegamos no final do jogo, o quarto árbitro entra no vestiário para pegar a assinatura do capitão. Para levar, não é?
E aí eles saindo na porrada, eu deixa brigar, eu chegando, não, deixa brigar, e pá. Pô, Zé, tô crente que o vestiário tá fechado, só nós. E ninguém ia saber da briga, né? Pô, o quarto árbitro tava lá dentro, falei, não deu bem, deu confusão. Foi só eu pensar nisso aí, eu falei, bota bastante negócio aqui na minha frente, que a imprensa hoje vai vir em cima de mim matando, porque esse cara vai falar o que aconteceu no vestiário. Não bateu no bico. Quando chegou lá fora e falou para toda a imprensa, pô, rapaz, foi um negócio de duro. Botamos um banco aqui, a imprensa vinha toda, naquela época botava um microfone na tua boca assim, fala aí! Aí o Tatá Muniz, que era da Bandeirante, falava, alto, que não sei, Luxemburgo, lá em São Paulo o pessoal me chama de Luxemburgo, o que aconteceu no vestiário? Alguma briga? Falei, sim, Antônio Carlos e Edmundo saíram na porrada. E aí? Estão escalados pro próximo jogo. Torcida, estão escalados, hein? No próximo jogo eles estão escalados. Se eles não jogarem, pode sair na porrada, mas tem que jogar. Tem que jogar e jogar bem. Isso aí o nego levantou minha mão porque acabou a conversa ali. Foi muito legal, cara. Eu tive um problema desse no vestiário, acabou o intervalo. Na hora que eu fui começar a falar, você tem 5 minutos para eles se banharem e 5 para você falar, para eles voltarem para o campo. Aí na hora que eu fui falar, o jogador começou a falar. Aí eu falei, peraí, agora quem vai falar sou eu. Não, mas por que eu não posso falar? Não, porque eu não tenho tempo, se você falar. Não, mas eu sempre falei, então pode mudar de roupa e ir embora. Tirei, substituí na hora, vai embora, aqui não vai falar nada. E agora alguma coisa assim, engraçada de vestiário, de preleção, Eu me lembro que uma vez o Jobé, no Flamengo, quando o Geraldo estava subindo, a gente estava fazendo a preleção, aí na hora da preleção o Jobé olhou para uma casa lá, estava em obras, e tinha um cara lá em cima do telhado. Aí o Jobé falou assim, Geraldo, presta atenção naquele cara lá, ó. Se você ficar aí assoviando, não treinando direito, olha onde é que você vai acabar. Porra, eu nunca mais me esqueço disso. Aí todo mundo riu, né? E o Geraldo, pô, foi aquele jogadorzaço que faça meu favor. Mas assim, uma história engraçada que dentro do futebol que você possa... Teve uma no vestiário que a gente estava jogando na Gávea. E aí foi na Gávea, eu acho que com o Kleber Leite com o Romário. Romário baixinho, né? Aí, Zé, e a palestra foi no vestiário, a gente ficava na concentração, mas eu fiz aquela, uma na concentração e faço o final, né, no vestiário. Aí, rapaz, eu estava com esse quadro imantado aqui, tá certo? E querendo mostrar como o time do Flamengo ia jogar, montando o quadro imantado. Mas não consegui encaixar nunca o Flamengo com o time adversário. Falei, mas caraca, por que eu não consigo encaixar? Tem alguma coisa... O Romário tinha pego um jogador e colocado no bolso, e eu fazendo a conversão com menos um jogador. Vai ser legal, cara. Aí depois ele ria pra caramba, me deu um jogador. Pô, teu time não consegue acabar porque deu um jogador fora. Você vai jogar com 10. Eu falei, tá bom, pô. E no Vasco, alguma coisa assim, como teve um jogador com disciplinado? No Vasco? Léo Lima. Léo Lima não, Léo Lima é assim, foi que o Léo Lima foi engraçado porque o Léo Lima foi no Palmeiras. Ele era maluquinho, né? Depois virou um bom jogador, foi para a Turquia. Até hoje ele agradece eu ter ajeitado a vida dele, né? Botei ele de volante, era meia esquerda, botei de volante. A mesma coisa que eu fiz com o Rincon. Imagina aquele cara grandão, meia esquerda, mobilidade, não tinha mobilidade. Aí eu falei, você topa de volante? Ele falou, eu vou, só falando que vai. E começou a jogar pra caramba. Aí teve um jogo, Zé, que eu fui fazer uma substituição e sabe quem fazia a substituição para mim? Era o Filé. O Filé anotava o nome do jogador que eu ia trocar, fazia lá e entregava pro juiz. Eu peguei o Leandro, lateral esquerdo, e fui botar no jogo. Mas o Filé anotou o nome do jogador do Léo Lima para sair. Errado. Aí quando eu vi o Léo Lima se vindo para cá, se aproximar para sair do campo, falei, Léo Lima, o que está acontecendo? Não, você só vai me tirar. Eu não vou tirar você porra nenhuma não, rapaz. Aí eu falei, o que está acontecendo? Não, você falou, não falei nada, rapaz. Onde é que eu vou botar o Leandro de lateral, de meio campo, tirar o Léo Lima? Tá ruim da cabeça? Aí ele falou, então errou, não, tá errado, vamos fazer a solução certa. E o Léo Lima chegou perto de mim, mas eu vou sair, porque você falou que eu vou sair. Ele falou assim, mas eu vou, não posso tirar você. Ele falou assim, professor, dentro do campus, falou assim, professor, é que o senhor faz umas coisas diferentes, eu achei que o senhor estava me tirando para fazer alguma coisa diferente. Que doideira, que loucura. E meu óculos estava na minha mão, eu peguei, joguei o óculos no chão, amassei o óculos. Meu filho é uma graça, o filho era um personagem também no futebol, e um baita cara capacitado demais. Agora, vamos adiantar um pouquinho. E futebol hoje, hein? Futebol hoje, cara, houve uma mudança imposta
por parte da imprensa, que nós tivéssemos uma mudança no futebol brasileiro. Porque eles não entendiam que o futebol europeu, ele tem dinheiro, ele pode contratar os melhores jogadores do mundo. Não dá para você competir com eles. Mas nós ganhávamos porque nós éramos muito bons. Nós ganhávamos... Deixa eu fazer só uma pergunta antes disso aí. É difícil comandar craque? Você trabalhou com muitos craques. É difícil comandar craque? O direito de cada cidadão termina quando começa do outro. O direito de jogador termina quando começam os meus. Os meus terminam quando começam deles. Craque tem o privilégio de ser craque. Ele ganha mais salário, tem mais condições, tem tudo aqui. Mas no trabalho ele tem que ser tratado igual. Não existe diferença. Tá certo? Sem o dúvida. que ele tem de conquista é por ele ser craque. Não é porque ele tem que ser tratado diferente. Sem dúvida. Entendeu? Não existe isso aí. Comigo nunca existiu. Porque eu lembrei disso para cortar a tua passagem. Agora, aí falando do futebol de hoje, né, muita gente fala dos treinadores brasileiros que não tem. Zé Mário, é a maior falha gritante que essa imprensa não consegue, parte da imprensa não consegue ver, tá certo? E estão achando que o futebol europeu é melhor do que o nosso, que isso, aquilo, eles têm mais dinheiro, muito mais dinheiro, mas eu fui no Real Madrid, fui técnico do Real Madrid. Então, eu sei muito bem que funciona lá. Eu levei profissionais brasileiros para trabalharem no Real Madrid. Então, o que acontece é o seguinte: não vamos melhorar o futebol brasileiro, e nós não fizemos duas coisas importantes. De 9 anos, 10 anos, até 13 anos, tem que treinar em campo de barrão. Sem dúvida. Para pegar a consciência do jogo, a habilidade do jogo, o cognitivo do jogo, a percepção natural. Tudo vai ser construído naturalmente. Não existe. Estou até arrepiado se falando. Não existe indução para isso. Isso é natural. Está em você. Ou você aflora ou você não aflora. Por isso que surge um jogador diferente ou não. Aquele jogador que a bola bate no buraco, ele levanta junto o pé aqui, esse vai ser diferente. Porque o domínio, o cognitivo dele acompanhou o raciocínio da bola ter mudado. Então esse cara vai ser bom jogador. Ele vai dar drible em 3, 4 dentro do campo esburacado. E aí você vê o seguinte: de 13 a 14 anos, de 9 a 13 anos, 14 anos, e junto agora com o futsal, quando você chega a 14 anos, já introduzindo nessa faixa etária de 9 a 14 anos, é a parte técnica. Essa é a parte mais importante para o atleta profissional de futebol. Porque sem técnica não tem tática, não tem física, não tem nada. Tem nada. Se você não souber dominar uma bola, você não sabe. E tem uma coisa que o Jobé ensinou muito para a gente, você sabia fazer isso aí. Chama-se, além da parte técnica, de você ter o domínio, dominar, por exemplo, eu dominava a bola no peito, eu não dominava a bola no peito, eu direcionava ela para onde eu queria, para a direita, para a esquerda, para ficar na minha frente, para fazer o passo. O meu passo era de concha, dependendo de onde eu estivesse. O meu passe longo, eu sabia que eu ia entrar na bola, eu batia na bola, tanto de esquerda como de direita, eu não errava. Então nós aprendemos, por isso faz parte de um cabeceio. Quando você dá uma cabeçada, está disparando uma cabeçada em que você está com um adversário que está mais para você não cabeceia a esmo, você cabeceia passando a bola para alguém. O Reis, falecido Reis, que jogou com a gente a final, ele não cabeceava a bola para ninguém, cabeceava para um dos jogadores do Flamengo. Ainda falava o nome, né? E falava o nome. Vai fulano. Vai fulano. Então você vê só como é que é diferente a nossa relação com o futebol. Então acho que aí está o nosso problema hoje. Nós fazemos muito mini-jogo em campo gramado, em campo sintético, e muito mini-jogo no profissional, muito mini-jogo nessa faixa etária, muito jogo nos juniores e no juvenil. Quando o cara chega no profissional, ele não tem um passe longo, não tem um discernimento no campo 75, não como tem é que visão funciona. panorâmica do jogo. Não tem a visão tática do jogo dentro do coisa. Não, vamos agrupar time. Peraí, não, futebol tem coisas diferentes. O mini-jogo funciona bem, desde que seja aplicado bem. Tem sua hora. Tem horas para serem aplicados. Então, eu acho assim que para o Brasil voltar às suas origens, é fundamental que tenha duas coisas, que é a parte técnica, bem apurada, com todos os fundamentos, e a outra que eu aprendi com o Jobé, que eu não deixei de falar, que é tática individual. Jogador não sabe tática individual. Tática individual é o discernimento, o conhecimento da sua posição. Como é que eu faço? Como é função, tática. O lateral, quando apoia, meu quarto zagueiro for funcional, se eu estiver próximo, vai eu. Se eu tiver o meu zagueiro, vai eu entro de zagueiro. O zagueiro saber que ele pega uma diagonal, sempre olhando o número da camisa do adversário. A cobertura lateral, vejo tantos caras tomando gol, a culpa do zagueiro, mas o lateral esqueceu de fechar as costas do zagueiro numa diagonal. Então isso é conhecimento tático, discernimento. E saber como é que você funciona, com 3 zagueiros, com 2 zagueiros, com 4 zagueiros, com linha de 4. Isso é conhecimento da tua tática individual para chegar na tática coletiva.
Que a tática coletiva nada mais é do que números. Claro. É 4-3-3, 4-4-2, com losango, com quadrado, 3-4... Dependendo da muito bom essa pergunta, dá para você fazer a tática. Muito bem, na nossa estrutura do futebol, que eu vejo que ela está falida, porque não tem... Cara, trouxeram para o Flamengo, com todo respeito ao meu Flamengo, né, que todo mundo sabe que eu sou flamenguista, trouxeram o tal do Bozo, como é que é o nome do cara lá? Esqueci como é que é, não sei se alguém lembrar o nome do diretor executivo do Flamengo que veio de Portugal. Bolo, como é que é? Bolo mesmo? Bozo? Deve ser mesmo isso aí. É esse nome, é esse que vocês estão falando, depois vocês botam aqui na legenda aqui. Ele veio e falou que ia aproveitar a base, que não sei o quê, babá. Aí o treinador do Flamengo, campeão brasileiro, campeão sul-americano, do Sub-20, foi mandado embora e ele trouxe um português. Porra! Por que é português? Porque virou um grande negócio o futebol. Claro. Um grande negócio. O treinador da seleção portuguesa é espanhol. Para tu ver só, então nós estamos muito bem. Então, cara, você trouxe um treinador português, aonde tem o clube que mais revela jogador no Brasil? Para treinador português, tirou o cara que foi campeão brasileiro, sul-americano? Tá tudo errado, cara. Mas por quê? Porque é negócio. É negócio. Com certeza, o Flamengo pensou nele, no diretor executivo, e trouxe o coisa para preparar jogador com estilo europeu para jogar, sair, preparar na base para ir para a Europa para vender muito melhor vendido. Entendeu? Então, essa é o que nós estamos falando. É a realidade hoje. Como é que você lida com o ego do jogador? Hoje o jogador está muito difícil. Assim, eu lido bem, Zé, porque eu tive que me adaptar. Minhas netas diferente do que eram minhas filhas. Que é normal. Nossos filhos foram criados de uma maneira e os netos criados de outra maneira. Então, meus netos, oi, vô, tudo legal aí, como é que tá a coroa? Pô, que porra é essa? Não toma benção? Mas não toma, Zé. Não, meu neto toma até mas agora. Mas a minha neta, eu falei, aí, tudo beleza contigo? Eu falei, tá beleza. Aí vamos na praia, vamos não sei aonde, dá pra ir no negócio. Eu falei, tá bom, vamos fazer o quê, cara? Vamos que vamos, cara. Assim, eu não consigo aturar muito jogador que não respeite, né? Esse é o problema. Hoje, eu acho que os treinadores estão abrindo muito a guarda. O jogador está fazendo o que quer dentro do campo, fora do campo. E nós tivemos um problema por isso aí, por quê? Porque nós temos a nossa essência de trabalhar no futebol, da forma como você está falando. Tá? E a imprensa não ajuda nisso, porque diz que nós não temos um relacionamento bom com os jogadores de hoje em dia. Mas a liderança do treinador ela tem que ser inabalável. Senão você não consegue ser bom. Não, se você tiver a tua liderança abalada, você não consegue ser bom. A gente foi jogador e treinador, e sabe preservada. Então, acho que assim, criaram a função de diretor executivo. Não existe a função de diretor executivo. Para mim, não existe. Para mim, era o gerente, que era antigamente supervisor, que levava o nome de supervisor, ou gerente, aí eles criaram um diretor executivo, uma profissão, criaram aquilo ali para dar um upgrade na função de supervisor e gerente. Eles não têm autonomia, como os outros também não tinham. Eles tinham que trabalhar de acordo com a condição do coisa. Então, eu acho que essa função de diretor executivo, para mim, ela não funciona. Ela não funciona. Foi mais uma coisa que foi maquiada. Aí, por exemplo, Isaías Tinoco, Dante Rocha e tantos caras que eram supervisores fantásticos, excelentes. Meu Deus do céu. O Bosco, do Flamengo. Muitos. Então, eles eram gerentes. Eles não eram. Hoje seriam um diretor executivo. Então, mudaram para dar um upgrade e ganhar um pouco mais de dinheiro. E aí nós entramos nessa aí, agora passaram aqui. Por exemplo, olha só. Meu amigo. Mas eu não estou criticando ele, naturalmente. Estou falando da profissão, né? Como é que funciona isso? Se ele entrou para ficar entre a diretoria e os jogadores e a comissão técnica, ele tem que resolver isso aqui. Ele tem que ser o cara que vai resolver isso aqui. Tá? Aí o Rodrigo Caetano, que está na seleção brasileira hoje, tem problema com o Dorival Júnior, tem problema com o Diniz, ele não deu nenhuma entrevista e não teve nenhuma posição dele para nós sabermos o que ele pensava das mudanças. Ele tinha que ser o cara que pensava, porque ele é o diretor executivo da CBF. Entendeu? Ele era o cara que deveria ter aparecido e falar assim, não, eu discordo da coisa. Ou então eu saio junto, que eu contratei esse aqui. Claro. Saiu o Fernando Diniz, entrou o Dorival Júnior. Então ele não tem essa liderança toda que ele quer. Hoje ele está com o Ancelotti. Se mandaram o Ancelotti embora, ele também vai continuar. Foram 9 treinadores do Flamengo com ele como diretor executivo, foram mandados embora.
O Alexandre Matos a mesma coisa. Então essa função é para quê? Me diga para que ela é. Ela é para quê? Porque eles têm facilidade de negociar com os empresários brasileiros e estrangeiros. Então eu tenho uma desconfiança. Eu brigo com eles. Brigo não, discuto com eles sobre a importância deles dentro do futebol. Talvez eu esteja até um pouco afastado, mesmo que a minha idade chegou, mas eu me sinto forte, inteiro, com saúde e com dinamismo para poder trabalhar, porque eu não vou aceitar essa coisa. Eu não aceito. A regra do futebol, o treinador é o head coach, é o cara que manda na parte técnica. Se não mandar, ele é que é o responsável. não resolve. Se eu não mandar, não tem comando. Não tem. E o que está acontecendo com os treinadores hoje? O presidente não manda, não segura a onda do treinador, não segura, e aí o treinador fica exposto. Você vê porque o Cruzeiro cresceu de produção. O Pedrinho, que é o dono da SAF hoje, falou, não, Gabigol vai embora. Ele entrou pedindo a cabeça do treinador, Gabigol vai embora. Mandou o Gabigol embora. O que aconteceu com os outros? Vamos ficar vara curta aqui, porque senão o negócio vem pra gente aqui. O cara que foi o melhor avaliado e melhor contrato do Cruzeiro, mandou embora. Então, quer dizer, tem alguém que manda. Tem alguém que manda. Entendeu? Agora o Alexandre Matos saiu e foi pro Santos. Por quê? Porque ele sabe que o Pedrinho não vai deixar de fazer as coisas que ele quer fazer. Claro. Que ele fez de início e não faria mais. Foram 2 jogadores que foram contratados por um valor significativo e não deram a resposta que pediam. O Pedrinho, como empresário muito bem sucedido, já percebeu que não era isso, que não era aquilo lá. Aí foi para o Santos. Tomara que ele dê certo no Santos. A gente jogou futebol e sabe como é que é jogador. Ele testa o treinador de 10 em 10 minutos. Se o treinador não for firme, perde o comando. Me diz assim uma coisa assim, qual o maior erro do treinador num time de futebol? Qual a pior coisa que ele pode fazer num time de futebol? O erro do treinador de futebol. Um erro que você acha que o treinador não pode fazer, não pode cometer. O erro que eu acho que o treinador não pode cometer, Zé, é perder a liderança. Perder? A liderança. Se ele perder a liderança, ele não vai. Os jogadores têm que saber que tem um líder ali que conhece da profissão dele. E que manda, né? E que manda. É a líder que manda. Se ele não souber de sair, os jogadores atropelam ele. Sem dúvida. E aí você perde vestiário, você perde tudo. Eu nunca tive dúvida disso aí. Entre eu e você, vai você. Não tem dúvida disso aí. Tá certo? O teu direito termina quando começam os meus. Me respeite, que eu te respeito. Se você não me respeitar, você é que vai ser sacrificado, não sou eu que vou ser sacrificado. Entendeu? Então, eu nunca deixei meio que passar, mas sempre com respeito, de não ultrapassar também o meu limite. O meu limite também, eu tinha que preservar o meu limite para não invadir a parte dos jogadores. Entendeu? Então, você também tem que ter esse discernimento. Você acha que os treinadores hoje são mais treinadores ou são gestores? Mais gestores de grupo. Mais gestor de clube. E treinador? Treinador, para mim, não. São mais, vamos dizer assim, treinadores é aquele que está dentro do campo treinando. Eles treinam ali, fazem mini-jogo, fazem isso, fazem aquilo. É muito bem, mas técnico é diferente. Técnico é aquele que enxerga aquilo que os outros não estão vendo. Eu fico muito, assim, como profissional de futebol, de longevidade dentro do futebol, né? Quando o cara fala assim, o time vai jogar no 3-5-2, eu vou espelhar meu time. Não, você não tem que espelhar o time. Você tem que criar uma tática para fazer com que o 3-5-2 dele seja vulnerável e eu não fique vulnerável nessa coisa. Então eu vou montar uma tática sem mudar meus jogadores para enfrentar, que eu não tenho que sair para um 3-5-2 se eu não jogar 3-5-2. Eu tenho que fazer com que o meu jogador entenda como é que nós vamos jogar contra o 3-5-2. Não é espelhar, isso não existe. Aí vai a parte técnica, de você não fazer aquilo que as pessoas acham que você vai fazer. A imprensa fala, não, porque tem que jogar também com 3 zagueiros. Por que eu tenho que jogar com 3 zagueiros? Se eu sempre joguei com 2. O meu terceiro zagueiro é um lateral ou é um volante. Se eu jogar contra o time 3-5-2, mas jogar contra o atacante, tá bom. Eu boto homem a homem, o lateral batendo do lado do campo, e o meu outro lateral fecha e vai marcar um atacante deles. Acabou. Ou o meu volante recua e eu vou fazer diferente. Então, eu tenho que criar, sabe, um antídoto para o 3-5-2 ou para um 4-4-2, ou seja o esquema que tem. Eu tenho, assim, falado bastante que, na minha opinião, depois que o jogo começa, o mais importante é emocional. Depois vem a técnica, depois vem a física e, por último, a tática. Você acha que, dentro disso que eu estou falando, qual é o mais importante? A técnica? Você falou em 4 coisas que eu acho que elas são fundamentais dentro do futebol. Fundamentais.
Mas quem vem primeiro, segundo, não, terceiro e não tem quarto? primeiro e segundo. Vamos Tá. falar para as 4 importantes, certo? 4 importantes. Depois eu vou falar quais são as mais importantes. Técnica, tática, física e emocional. São os 4 fatores importantíssimos no futebol, para você ter sucesso. A mais importante. A mais importante é a técnica. O segundo mais importante, emocional. Vou te falar por que o emocional. Não é na vida corporativa também. Nós somos traídos pelo emocional. Eu trabalho muito com a inteligência emocional, com profissionais da área, para trabalhar a inteligência emocional. Porque eu não posso admitir que um jogador seja expulso num clássico, numa final de campeonato, pelo emocional. Então ele não está preparado emocionalmente para entender a profissão dele. Porque quando eu vejo que o Zidane deu uma cabeçada no italiano numa final de Copa do Mundo, porque o cara falou que a irmã dele era uma puta, não, ele não pode dar, porque a competição ela tem a parte... Está sabendo que o cara está provocando, pô. Tem que saber o seguinte, que ali o cara está tentando usar essa parte emocional para desequilibrado psicologicamente, para poder... Então aquilo ali... Que tinha muito na nossa época. Trabalha muito... Pô, eu cansei de fazer isso. Trabalha muito... Aí passa, é antiético nada. Isso vai provocar. E aí ele foi provocado, deu uma cabeçada numa final de Copa do Mundo e perdeu a Copa do Mundo. Então isso chama-se emocional, tem que ser trabalhado por profissionais de qualidade para equilibrar o atleta emocionalmente, saber que o lutador de boxe, o cara está aqui dando porrada no outro, dando porrada no outro, está falando tua mãe está na zona, tua mãe está não sei o que, tua vida aí, tua irmã está não sei o que, tá ali e vai mexer na cabeça do cara. Se o cara perder o juízo, ele está roubado. Então esse é um trabalho emocionalmente. Esse negócio de racismo hoje, racismo. Peraí, o Daniel Alves, quando o cara jogou uma banana para ele no campo lá, ele pegou, descascou a banana e comeu. Então, cara, você tem que estar preparado emocionalmente para saber claro, o quê? Pô. É uma disputa, além da parte técnica, tática e física, ela é emocional. E a torcida adversária, quando começa a chamar você de gorila, de macaco, ou de isso aqui, ou de viado, aquilo lá, não é porque você é porque ele quer destabilizar o time emocionalmente. Obviamente. Então, cara, esses caras fazem uma confusão que eu não consigo entender como é que eles não conseguem olhar isso de uma maneira diferente, que faz parte do esporte de altíssimo nível. Aí antiético não é antiético absolutamente nada, é competição. E esses 4 fatores são importantes. Você para ser um atleta de alto nível, você tem que estar com esses 4 fatores totalmente preparados, entendeu? Então, a minha cabeça é um pouco diferente. Qual foi a sua fase mais difícil da carreira? Para a gente fechar o... A minha fase mais difícil da carreira foi quando eu estava na seleção brasileira, que teve a CPI do futebol. Aquilo foi uma sacanagem que fizeram comigo, cara. Eu não merecia aquilo. Eu era o melhor treinador do Brasil na época e a Copa do Mundo seria minha, e foi do Filipão, aquela Copa do Mundo seria minha. E a Rede Globo... Você tinha os melhores resultados. Fui campeão invicto, tinha 74% de aproveitamento. Cara, 74% de aproveitamento. Campeão olímpico invicto, campeão da Copa América invicto, e revelando jogadores e mudando o time de 90... Mudando tudo, cara. Fazendo. E aí veio aquela CPI lá e que ela me arrebentou. E eu falei para a época para eles lá que eles estavam equivocados, que eu não tinha nada que temer, que se alguém provasse alguma coisa eu estaria fora do futebol, estaria afastado do futebol, e que se não provasse minha vida continuava. E aí eu tive o senhor Alberto do Alibe, que era presidente do Corinthians, da onde eu saí para a seleção brasileira, me contratou de volta e me chamava de meu filho, eu confio em você, eu sei quem você é. Porque eu que fazia as contratações todinha, eu que fazia as negociações, entregava para o Luiz Henrique de Menezes, que era o gerente, e eu falava, vamos contratar fulano, o valor dele é isso aqui, o Luiz ia lá e fechava o negócio, fazia as coisas acontecerem como gerente de futebol. Hoje seria diretor executivo, foi o melhor que teve, hein? O Luiz Henrique de Menezes foi o melhor de todos. Ele era preparador físico? Ele era professor, preparador físico, foi jogador de futebol. Pô, muito bom jogador. Então ele tinha todas as ferramentas para ser um baita... E foi um dos melhores, ou o melhor gerente de futebol que eu trabalhei. Disparado. Você foi massacrado e tirado da seleção. Massacrado e me tiraram da seleção, cara. Foi uma covardia que fizeram comigo. A Rede Globo me bateu pesado demais. Eu fiquei no Jornal Nacional uma semana, como ladrão, como isso, como aquilo. Até droga falaram que eu traficava Pegaram uma mulher, o Tino Marcos, repórter, até hoje eu falo disso aí. Foi lá em Búzios, pegou a mulher, trouxe para cá e botou no Jornal Nacional com um lençol na frente para falar do treinador da seleção brasileira. E todo dia no Jornal Nacional. Tá louco. E você, nessa hora, você pensou em alguma
Algum momento Não. em desistir do futebol? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu sou casca grossa. Sou igual vara de marmelo, envergo, mas A não gente quero. jogou futebol na raça, raiz, né? Não, eu falei, eles vão ter que provar. Eu não tenho que provar. Só quero oportunidade, só quero não desafio, só quero uma oportunidade. Ninguém tem que ser desafiado. Você só precisa de uma oportunidade. Eu falei, eu quero outra oportunidade de poder voltar para mostrar que eu sou bom. E voltei, fui campeão brasileiro mais 2 vezes, fui mais tantas vezes campeão estadual, fui mais não sei o quê, e a minha vida continuou como profissional de futebol. Então isso foi uma grande conquista, passar pelo que eu passei e continuar mostrando quem eu era. Estou até hoje ainda, tá certo? Quem estava no jornal do William Boni, tá certo? Para fazer aquilo lá, não sei porquê, mas sei que eu tenho certeza que foi com certeza direcionada para mim. Direcionada para mim. Mesmo. Eu estou falando isso aqui, Zé, porque isso vai entrar no meu podcast, eu vou fazer aquele programa lá. Aquele programa lá, não, aquele programa de mostrar toda a minha história, toda a minha vida, né? Oi? Não, é como se fosse esse Netflix que tem hoje aí de mostrar toda a minha meu mundo. Como você viu esse impacto das redes sociais no futebol? Cara, é uma coisa que nós temos que nos adaptar, né? Não tem jeito, tá? E o que eu vejo hoje? A mídia, a televisão aberta, continua a televisão aberta, né? Forte, mas a mídia digital, ela é desequilibrada, cara. Porque, por exemplo, você vai ver o UOL e o Globo.com. Eles estão preocupados em botar manchete e clique. Quem vai clicar mais? Para poder ter mais anunciantes, para poder ter mais pessoas lá. Então, eles não estão preocupados com a essência da matéria. Estão preocupados com aquilo lá. Antigamente, o jornalista tinha a preocupação de fazer a matéria e ia procurar os dois lados para poder fazer a matéria. Hoje não, eles jogam e você que se vire. Contrato advogado, contrato que você vai fazer. Então, essa mídia social vai assim, quando você vai para uma coletiva de imprensa hoje, tem a Rede Globo, mais a Bandeirante, mais aquilo que tem, a Sport TV, são as fortes aí, estão lá. Mas você vê mais 100 de 100 com telefone celular, botando num tripé aqui e fazendo pergunta para o treinador. Mas, pô, tu tá com celular, cara? Ah, para minha mídia social. Ah, não tem. Cara, sou da mídia social. Vai ser mais um campo de batalha para nós treinadores? É mais para poder agora. Eu falo assim, sabe o que eu falo, Zé? Não vou te responder, não. Tu quer que eu fale para você botar no teu Instagram lá, para você me botar lá. Faz uma pergunta de futebol. Aí tu sabe fazer, aí complica. Tá. Queria agradecer bastante sua presença. Então, assim, eu quando chamei você aqui, que eu lembrei de você, eu sabia que as histórias iam ser boas, né? E a gente precisa lembrar que é conversa de vestiário e que ninguém pode parabéns, estar assim, por aí. Você, mais como ninguém, quem jogou bola, tem a essência da bola, tem o discernimento da bola, sabe o que é bola, sabe o que é certo e o que é errado. Quem não jogou, cara, é muito difícil de entender o que nós falamos. Que nós falamos coisas que eles não conseguem entender. Você falou isso aí, eu vou perguntar. Como é que você começaria de novo trabalhando no futebol, dentro do treinador, sendo treinador de futebol? Você faria diferente como você começou? Cara, algumas coisas sim. Algumas coisas eu faria diferente. Porque a gente vai aprendendo a experiência. Você vai aprendendo, não pode dizer que, claro que eu ia tentar entender, né, como já tentei entender, mesmo com a minha idade, por que essa velocidade. Então, Zé, eu tenho um negócio que eu estudo muito futebol. Eu estudo muito futebol, mesmo com a minha idade, eu estudo muito futebol. Continuo estudando e aprendendo. Né? Dia a dia. Você sabe quantos quilômetros nós corremos num jogo de futebol hoje? Por jogo? Hein? Sabe quantos quilômetros nós corremos no jogo de futebol hoje? 10 quilômetros. Sabe quantos quilômetros nós corria na nossa época? 10 quilômetros. Também acho. Não, só que não. O que mudou? Não tinha como. Não, o que mudou? Nós continuamos correndo 10 quilômetros hoje. Na nossa época nós corremos 10 quilômetros, muitos anos atrás. O que mudou? A chegada do fisiologista, fisioterapeuta, nutricionista, um atleta melhor. E onde é que nós ganhamos? Naquela época de 1972, você fazia 1%, 2%, 3% de alta intensidade. Você corria 10 km correndo dentro do jogo, mas você fazia de alta intensidade 2% a 3%, no máximo 3%. De 10 mil metros, são 300 metros. Hoje, você continua correndo 10 km por jogo. Só que você faz de alta intensidade, acima de 25 km, tá certo? 15 a 20% do jogo.
Essa é a grande mudança que teve no futebol. Porque os atletas ficaram muito velozes. Porque eles fizeram um atleta muito veloz. Só esqueceram, no Brasil, de trabalhar a parte técnica junto com a velocidade. Para apurar a parte técnica. Imagina nossos jogadores, com o condicionamento físico que nós temos hoje e toda a técnica que nós tínhamos apurada. Nossa senhora, isso é fantástico. Como foi comandar a seleção brasileira? Como você pensa assim? Foi fantástico, cara. Fantástico, é outro mundo. Né? É outro mundo, é um universo diferente, cara. Foi uma maior experiência que eu tive na minha vida, assim como treinador. E é o máximo para a gente, é o máximo, né? para cada um de nós, né? E eu tive resultados maravilhosos, maravilhosos. Perdi da Argentina lá em Buenos Aires por 2-0, cheguei no dia 7 de setembro aqui, em Porto Alegre, metemos 4 e era para ser 6, o maior jogo então, e é mais a rivalidade Brasil-Argentina, ganhamos da Argentina na eliminatória de 3-0, dando chocolate. Então, é isso aí para mim. E outra coisa, eu fiz coisas importantes na relação profissional. Eu abri a seleção brasileira para a imprensa, para o profissional entender o que ele estava fazendo lá, qual era a responsabilidade que ele tinha de ser jogador da seleção brasileira, que ele podia conviver com a imprensa no mesmo lugar, mas sabia que tinha que ter o equilíbrio dele, sabia que ele estava lidando com a imprensa. Que ele não podia falar coisas que fosse... E se ele fosse sair, quando eu liberava, você sabia onde é que ia, porque a imprensa ia catar. Então, isso tudo foi uma liberdade que eu fui dando, que ficou muito legal. A imprensa, naquela época, os mais velhos, mais antigos, né? Não os mais jovens, agora os mais jovens, você não pode estar falando perto deles, que eles estão com o celular ligado para tentar de gravar, né? Para dizer que pegou a gravação, te enganar. Os mais velhos naquela época adoraram, por quê? Porque eles tinham como conversar com os jogadores, fazer matéria. Eu botava 1 hora antes do jogo principal, na véspera, 1 hora os jogadores dentro de uma sala grande, para primeiro falar com a televisão, depois com as rádios, depois com os jornais, 20 minutos cada um. Pô, os jornalistas falam, nossa, nunca tivemos isso na seleção brasileira. E outra coisa que eu fiz, importante, jogador brasileiro joga na Europa, tá? Quando acaba o jogo, ele vai embora. E não dá entrevista, só o treinador dá entrevista. É ruim isso. Aí o que eu coloquei? Zona mista. Todos os jogadores tinham que passar para falar por que perdeu ou ganhou. Se perdeu, fala porque perdeu. Se ganhou, porque ganhou. Eles têm que falar. Não pode ser o treinador fala, é o principal. Mas os jogadores também têm que falar. Porque está mandando mensagem. Por que afastou muito a seleção brasileira do povo? Porque os ídolos estavam aqui, jogando no Brasil, até sair para ir embora já com 23, 24, 25 anos. Hoje eles foram embora cedo e dão a mínima para a seleção brasileira. Dão a mínima para a seleção brasileira. Não estão preocupados em dar entrevista, não estão preocupados porque está protegido por advogado. Faz um favor está protegido por advogado, por assessor de imprensa, por uma porção de coisas que protegem ele para que, tem que falar isso, falar aquilo, que não sei o quê, que não sei o quê. Então mudou muito. Eles fazem um favor para a gente. Qual seria o treinador que você indicaria para a seleção brasileira? Renato Gaúcho. Pergunta qual o treinador que eu indicaria para a seleção. Qual o treinador que você indicaria? Vanderlei Luxemburgo. Opa, mas eu sou preparado para isso. Eu me preparei para ser técnico da seleção. Eu, quando estava no Bragantino, cara... Eu não tô puxando seu saco, não. Eu falo para todo mundo. No outro dia o cara me perguntou, eu falei... Não, porque eu te conheço, você não vai puxar saco de ninguém, pô. Porque eu conheço você, o que você pode fazer, pô. Quando eu estava no Bragantino, era o Nabi Abichedi, o presidente da CBF, falecido Nabi Abichedi. Foi uma pessoa maravilhosa. E aí ele cismou que eu ia ser técnico da seleção brasileira, no Bragantino. Eu falei, mas eu não posso ser técnico da seleção brasileira no Bragantino, cara. Não me dá reconhecimento, não me dá status, não me dá... Pô, agradeço ao Bragantino, mas não te dá peso para uma seleção brasileira. Eu falei, Davi, eu não vou não. Sabe o que eu fiz? Vim embora para o Flamengo. Porque ele me botar na seleção brasileira, não tinha como recusar, cara. O René Simões, até eu fui para o Bragantino, porque o René Simões recusou ir para o Bragantino para ser técnico. E o Nabi queria que depois que ele voltasse, ele fosse o técnico do Bragantino. Eu falei, não, você está me contratando para ser o técnico. Se você botar e depois ele não me contrata, não. Aí ele me contratou. Então, foi ali que tudo começou. Então, eu me preparei para a seleção brasileira. Eu falei, eu vou ser técnico da seleção brasileira. Quando eu saí do Santos para o Corinthians, em 97, eu tinha um contrato de 2 anos. Eu devolvi ao Santos o dinheiro de luvas que eu recebi, devolvi o Santos e fui embora. Porque eu estava sendo bode expiatório do Pelé naquela época, na briga com o Ricardo Teixeira. E eu não podia ser o bode expiatório do Pelé para brigar com o Ricardo Teixeira. Se ele quisesse brigar junto comigo, pelo Santos, mas ele queria só que eu fosse porta-voz de algumas coisas. Não, falei, porque eu queria ir para a seleção. Então, quando eu fui ao Corinthians, devolvi o dinheiro ao Santos e fui para o Corinthians. Porque o Corinthians, pelas grandeza do Corinthians, ia me colocar na seleção brasileira. O que aconteceu? Meio ano, eu já era técnico da seleção brasileira. Porque já vinha caminhando para isso, né? Meu sucesso já vinha caminhando para isso. O Brasil ainda é referência mundial no futebol? Não, mudamos. Ele é respeitado.
Tem medo, a pessoa tem medo. Né? Tem medo, mas já não respeita mais como antigamente. Antigamente, quando tinha o Brasil ia jogar com alguém, os caras não dormiam à noite. É isso aí. Hoje não tem mais o respeito. O Brasil tinha um problema com a Argentina. Quando ia jogar contra a Argentina, também não dormia à noite. Também não dormia também não. Mas que rivalidade, né? Normal, né? Mas hoje em dia eu também eu acho já que contra o Vasco da Gama não dormia. Falei, como é que eu vou operar esse cara aqui? Eu vou parar aqui o Fumanchu, pegar aqueles caras lá, Luiz Carlos, Tatu. Nossa Senhora. Era difícil mesmo. Era difícil pra caramba. Mas eu acho muito obrigado por você ter me convidado para esse podcast aí. Muito sucesso. Eu tenho certeza que vai ser sucesso absoluto, porque você conhece, e você sempre teve essa liderança também, essa maneira de ser líder, com a voz baixa, sem gritar. Eu já sou um pouco mais, meio agressivo, né? Mas tem que ser agressivo mesmo. Então você tem uma liderança. Como é que boa. Você quer que as pessoas lembrem de você? Como um cara de vanguarda, que deixou um legado para o futebol brasileiro. Tu tá velho, como é que você é de vanguarda, rapaz? Vanguarda porque eu fui de vanguarda. Já foi, pô. Não, de vanguarda quando eu era jovem. Eu enxergava coisas que hoje estão aí, entendeu? Que lembra o seguinte, eu deixei um legado no futebol brasileiro. Além de mim, pela história bonita que eu construí no futebol brasileiro, pelas mudanças que eu fiz para o futebol brasileiro. O Luxemburgo passou aqui e deixou essa mudança aqui. Quando o cara do Santos me disse, você começou o seu treinamento aqui, vou no Palmeiras, onde eu vou, começou isso. Para mim é a maior conquista que eu tenho é essa aí. Quais os conselhos você deixaria para os treinadores jovens que querem fazer alguma coisa pelo Brasil? Cara, assim, que entendesse a nossa essência, que trabalhasse com a nossa essência dentro da modernidade que tem hoje. Fisiologista, fisioterapeuta, toda essa é uma modernidade e a estrutura que tem departamento de futebol, departamento de fisioterapia, departamento médico, tudo é estrutura para melhorar o atleta, mas que trabalhasse na nossa essência. A nossa essência é fundamental ser resgatada. Então eu digo que aí está a nossa situação de resolver. Acho difícil, Zé, acho difícil que isso tem que partir da CBF para as federações para o clube. Essas normativas, ela tem que ser preservando, assim, o maior produto do mundo, que nós somos um produto, o futebol brasileiro, o atleta é produto do meio, então nós somos a melhor matéria-prima do mundo de futebol. E nós temos que preservar essa nossa essência como melhor atleta do mundo de futebol. Como preservar? Em que seja obrigatório ter centro de treinamentos para adaptar para a criança começar a se formar jogador de futebol dentro da nossa essência, que os clubes que são Flamengo, Vasco, Botafogo, Corinthians, quer dizer, que façam seus treinamentos nas categorias de base, sabendo que jogador começa no barrão, façam um campo de barrão, façam treinamentos visando a nossa essência, façam tudo isso para preparar e não fazer disso aqui um grande negócio, porque se tornou um grande negócio, o pessoal descobriu, os empresários descobriram como um grande negócio. E entraram nesse grande negócio, mas esqueceram que ele pode acabar. O jogador ainda tem o DNA do futebol? Você acha que ainda tem o... Tem, mas não deixa... Por exemplo, Zé, nós estamos agora com o Endrick no Palmeiras, do Palmeiras no Paris Saint-Germain, no Real Madrid. Ele está perdendo 2 anos da vida da formação dele na base, que é onde você se prepara, você amadurece, você cresce. Ele está perdendo 2 anos de jogar, cara. O Neymar virou o que virou porque ele jogou 3 anos no Brasil em alto nível. O Rivaldo, Ronaldo, Fenômeno, esses caras jogaram no Brasil e se formaram no Brasil. Quando você vai lá para fora, é difícil. O Vini Júnior é bom jogador, mas você vê que falta alguma coisa para o atleta brasileiro. Ele dribla, ele faz, mas tem alguma moleja, tem algum raciocínio, tem algum momento que de repente falta para ele. Por quê? Porque ele não teve a base aqui. Teve a base e foi embora para o Real Madrid. E foi jogar na B do Real Madrid. Ele virou um jogador com a característica europeia com os nossos fundamentos. Mas não foi desenvolvido dentro daquilo que poderia ser desenvolvido. Esse Felipe Luiz, que está como treinador do Flamengo, ele era do Figueirense. Quando eu cheguei no Figueirense, ele devia ter 18, 17 anos, ele foi lá para o Real Madrid. E voltou porque não era a época dele sair daqui. Deixa eu te falar, isso aí não foi você tem um time ideal para a seleção brasileira? Não foi isso, não. O Felipe Luiz, não. O Felipe Luiz, quem levou para o Real Madrid foi eu. Foi você? Para a segunda divisão do Real Madrid. Porque ele tinha passaporte comunitário, então falei para ele, você vai para lá que você vai se dar bem. Quando eu cheguei no Figueirense, ele tinha ido. Foi eu que levei ele para o Real Madrid. Não sabia. Levei ele para o Real Madrid, botei ele na base, na segundo time do Real Madrid B, para ele desenvolver, e desenvolveu, foi para o La Corunha, emprestado pelo Real Madrid, e a vida dele. Fala até hoje que agradece a mim dele ter ido para o Real Madrid. Que legal. Você tem uma seleção brasileira na cabeça, assim, que você podia escalar? Não, eu vou cometer muita injustiça, cara. Tem muito jogador que nem disputou a Copa do Mundo, deveria ter disputado a Copa do Mundo. Então, assim, nós técnicos temos... Eu trabalhei com toda
Acho que todos os melhores jogadores do mundo em 3 décadas, todos. Eu estou dizendo atual, jogador atual. Quem você escalaria se você fosse treinador? Não. Eu acho assim que a única coisa que eu tenho brigado e tenho falado, e tenho tido uma briga, porque a opinião pública está muito contra e a imprensa está muito... A opinião pública é direcionada pela imprensa, pela mídia social, eles são direcionados. Eu sou muito contra a não aceitar que o Neymar possa ser um jogador de alto nível para ajudar a gente numa Copa do Mundo. Então, acho que isso tem que tentar resgatar o Neymar, jogador de seleção brasileira, porque ele vai ajudar muita gente, entendeu? Então, esse é o jogador que está falando. Eu não gostaria de... Por exemplo, eu vejo o Estevão um grande jogador, mas eu acho que ele joga errado. Acho que ele não pode jogar de lado de campo, ele tem que jogar por dentro, porque por dentro ele vai ter o drible, vai ter o passe, vai ter a finalização. Em vez de ele só finalizar, ele vai ter mais alguma coisa para acrescentar para uma equipe. Quando você tem um atleta que ele pode acrescentar mais coisas, não deixe ele com aquilo ali. Distraia o máximo dele, bota para fora o máximo dele de produtividade. Eu acho que ele por dentro, nossa senhora, com aquela habilidade, com aquela velocidade chegando de trás. O Messi, cara, o Messi é magrinho, o Messi é filé de borboleta, cara. Ele vem aqui e jogando ali por dentro ali, virou um atacante. É que nós no Brasil, rapaz, não deixam a gente fazer isso. Ah, tem que ter o centroavante. Não, tem que ter o centroavante se eu tiver o centroavante. Se eu não tiver o centroavante, eu vou fazer alguma coisa. Por exemplo, a Marta na seleção de base. Até a bola chegar, a Marta vem aqui atrás aqui para jogar, tá certo? A Marta tem que jogar de atacante, não pode ser meia. Porque toda bola que ela pegar próximo da área, ela vai ter uma condição de fazer gol. Então você tem que aproximar esse jogador da onde? Do gol, o jogador com essa qualidade. Então você não pode deixar o Estevão de lado de campo, tem que passar o Estevão para dentro do campo, para ele ficar mais comprometido com a equipe, ele produzir mais do que ele produz pelo lado do campo. Então são algumas coisas minhas que eu penso. O que te move? Acho que tem que arranjar 2 laterais, não acho que os nossos laterais sejam laterais para jogar uma Copa do Mundo. Acho que nós perdemos ali. O que te move hoje? Cara, me move assim, cara. A minha família, né? Família, né, cara? Minha família é uma família muito bonita, cara, entendeu? Então eu tenho o maior respeito pela minha família e me move para eu poder continuar sendo o que eu sou, a maneira. Quem me conhece há tanto tempo, sabe que eu continuo a mesma coisa, não mudei absolutamente nada. Claro, porque é mais experiente, né? Não tem a dúvida, melhorou, mas meus amigos continuam os mesmos, a gente continua falando das mesmas coisas, as mesmas bobagens, né? E eu fico muito. Às vezes a gente erra, até com amigo, às vezes a gente erra. Mas o amigo, quando a gente erra, é bom que ele tem que entender isso aí. Que errou, mas não é que é uma coisa, que faz parte da coisa, né? O Carpegiani, uma vez eu convoquei o Atiço, ele só tinha um lateral esquerdo, e eu convoquei para a seleção brasileira que eu estava preparando o time que ia jogar as Olimpíadas, a pré-olímpica e a Olimpíada. Pô, o Carpegiani ficou bravo comigo. Ah, que não sei o quê. Aí eu falei, vem cá, cara, você esqueceu do meu lado, só viu o teu, né, cara? Eu não te prejudiquei, era necessário para a seleção brasileira. Aí ele é meu amigo pra caramba, nós somos amigos até hoje. Então, amigo tem que entender o amigo. Claro. Mesmo que você faça alguma coisa que, às vezes, deixa o amigo incomodado. Tá. Qual a pergunta que você gostaria que fizesse a você, para você responder, para a gente finalizar isso aqui? Cara... Faz uma pergunta para você mesmo e responde. Cara, eu não sei. Eu acho que a Ju me perguntou isso aí. Não me perguntou, Ju? Eu não estou lembrando o que eu falei, não. Não, mas qual a pergunta que não te fazem? E você fala assim, pô, se me fizer, eu vou falar isso, assim. Cara, assim, deixa eu te falar, Zé. Assim, eu me preparei profissionalmente. Né, profissionalmente para tudo. Eu fiz 2 media training para poder entender a imprensa do jeito que ela é. O interesse da imprensa é diferente do meu e dos jogadores. Ele vem de lá preparado pela editoria para fazer as perguntas. Então, se o cara me pergunta de maçã, eu respondo de banana. Eu tenho que usar a imprensa a meu favor, para o meu lado. Então, eu não tenho medo de enfrentar uma imprensa para ser questionado. Eu vou para o pau, porque eu sou preparado. Eu não sou obrigado a falar o que ele está me perguntando, eu vou falar aquilo que me interessa. Para ele, para eu chegar no meu torcedor, a quem eu tenho que chegar. O que ele está perguntando não me interessa de jeito nenhum. Ah, ficou bravo, é problema dele, não meu. Ah, você não fez a pergunta, eu não respondi, faça outra. Se eu não respondi, dá os parabéns para mim, porque eu não respondi. Às vezes eu sei que ele está falando a verdade, mas eu não posso falar porque me compromete o meu trabalho. Então, eu fujo da pergunta, ele pergunta de abóbora, eu respondo de couve. Faz parte do jogo. Mas eu me preparei para isso. Eu falo, se o treinador hoje, as pessoas que lidam com o público, tá certo?
tem que fazer o media training. É fundamental que faça o media training para entender como é que funciona essa relação profissional. Isso aí. Mais uma vez. Pois é, obrigado. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Foi um prazer muito grande. Obrigado, acho que foi muito. Você não imagina muito bom. O que foi. Eu falo pra caramba, né? Eu falo bastante, né? Não, mas, pô, é para falar mesmo. Senão a gente fica aqui sem falar nada. Mas muito obrigado. Obrigado. Prazer tê-lo de volta. Tem tempo que a gente não se vê pessoalmente. Né? Então... Engraçado que eu vejo as tuas fotos, tá a mesma coisa, eu também continuo vendo minhas fotos, continua a mesma coisa, cara. Só ficamos mais velhos. Mas a fisionomia está muito parecida, né? Faz parte, né? É a única coisa que a gente sabe que vai ficar é velho. Né? Muito obrigado. Obrigado. As histórias foram maravilhosas. Agora... Tem muito mais ainda, mas tem coisas que não dá para falar muito aqui não, porque aí vai complicar muito. Essa briguinha do Antônio Carlos, essas coisas... Mas foi tudo conversa de vestiário. Por favor, não vamos espalhar por aí não, fica só entre nós. Alô, Zé.